Você sabia que nem todos os pecados têm o mesmo peso diante de Deus? Na Bíblia, alguns erros são vistos como tão graves que chegam a provocar a ira divina. No vídeo de hoje, vamos explorar os 6 pecados mais sérios relatados nas Escrituras, e o último é aquele que Deus abomina profundamente. Prepare-se para uma viagem pelos relatos bíblicos que revelam quais comportamentos o Senhor não tolera. A idolatria é mais do que apenas se prostrar diante de imagens. No Antigo Testamento, vemos como o povo de Israel, libertado do Egito por Deus, voltou-se para adorar um bezerro de ouro. Esta prática é, na verdade, um desvio total do foco e devoção que devemos ter somente para o Senhor. A Bíblia deixa claro que colocar qualquer coisa no lugar de Deus é um pecado sério, pois nos afasta da verdadeira adoração. Em Êxodo, Deus adverte: não terás outros deuses diante de mim. A idolatria também se manifesta quando damos prioridade a bens materiais, pessoas ou até mesmo a nós mesmos, colocando o nosso ego acima da vontade de Deus. Esse pecado é grave porque destrói o relacionamento com o Criador e abre espaço para a corrupção espiritual. É por isso que a idolatria é repetidamente condenada ao longo das Escrituras, sendo até comparada à prostituição espiritual. Jesus disse que todo pecado pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que isso realmente significa? Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar deliberadamente a verdade de Deus, é negar o poder do Espírito que age em nós e, acima de tudo, é fechar o coração para a graça. Esse pecado é considerado imperdoável porque impede a pessoa de se arrepender verdadeiramente, bloqueando qualquer possibilidade de reconciliação com o Senhor. No contexto bíblico, a blasfêmia era frequentemente associada a líderes religiosos que, mesmo vendo os milagres de Jesus, atribuíam suas obras ao diabo. Esse pecado demonstra um estado de dureza de coração tão profundo que nem mesmo o Espírito Santo consegue penetrá-lo. É como construir uma barreira espiritual que nos separa para sempre de Deus, tornando a alma estéril e sem esperança de redenção. Desde Gênesis, quando Caim matou Abel, o derramamento de sangue inocente é retratado como um dos piores atos que alguém pode cometer. O assassinato é a destruição de uma vida criada por Deus e, como tal, é um ataque direto ao próprio Criador. Na lei dada a Moisés, não matarás é um dos 10 mandamentos. E Jesus expandiu esse mandamento, ensinando que até mesmo a ira e o ódio em nossos corações são formas de assassinato espiritual. Este pecado é devastador porque destrói não apenas o corpo, mas também a alma do agressor e de quem é afetado pela perda. Na Bíblia, os assassinos eram condenados severamente, pois ao tirar a vida de alguém, estavam tentando usurpar o lugar de Deus como o único que pode dar e tirar a vida. Assim, o assassinato carrega consigo a marca do mais profundo desprezo pela santidade da criação de Deus. O adultério é mais do que uma traição física. É um rompimento de confiança e uma afronta ao compromisso sagrado do casamento. Em Levítico, a prática era punida com severidade porque representava a quebra de um pacto estabelecido por Deus. No Novo Testamento, Jesus eleva ainda mais o significado do adultério, dizendo que até mesmo olhar com desejo para alguém que não seja seu cônjuge já é um pecado. Assim, o adultério destrói não apenas um relacionamento humano, mas também a pureza espiritual da pessoa. Este pecado corrompe o amor, gera desconfiança e separa corações que Deus uniu. Nas Escrituras, exemplos como o de Davi e Batseba mostram que, apesar de ser possível obter perdão, as consequências do adultério são profundas e duradouras. A Bíblia nos instrui a buscar a justiça, a amar a misericórdia e a andar humildemente com Deus. Mas quando alguém pratica a injustiça deliberadamente, seja por suborno, opressão ou manipulação, está violando a ordem de Deus. Nas Escrituras,
Os profetas frequentemente condenavam os governantes e líderes corruptos que tiravam vantagem dos pobres e vulneráveis. A injustiça é vista como um pecado que grita para os céus porque desrespeita o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Ela rouba a dignidade de outros, semeia ódio e divide a sociedade. Deus é descrito como o justo juiz, e ele não deixará a injustiça passar impune. Aqueles que vivem perpetuando a injustiça afastam a presença de Deus e abrem espaço para o caos em suas próprias vidas. Por último, o pecado que Deus mais abomina é o orgulho arrogante. Este foi o pecado de Lúcifer, que o levou à queda, e também o pecado que levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus. O orgulho nos faz acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus. É a raiz de todos os outros pecados, pois coloca o eu acima do Criador. Na Bíblia, os orgulhosos são frequentemente humilhados, enquanto os humildes são exaltados. O orgulho é um veneno que endurece o coração, fecha os ouvidos para a correção e nos leva para um caminho de autodestruição. É por isso que, no livro de Provérbios, está escrito: o orgulho precede a queda. Deus resiste os soberbos, mas concede graça para os humildes. Os 6 pecados mais graves da Bíblia são um alerta poderoso para todos nós. A idolatria, a blasfêmia, o assassinato, o adultério, a injustiça e o orgulho nos mostram que nosso comportamento diante de Deus deve ser de humildade e obediência. Que possamos refletir sobre esses exemplos e buscar viver uma vida mais alinhada com os ensinamentos do Senhor.